Bom, olá pessoal. Esse vídeo tem como objetivo resolver esse problema 2.2 do livro do Griffith, Eletrodinâmica. E o item A desse problema, eu vou ler o enunciado, diz o seguinte: encontre o campo elétrico, magnitude, direção e sentido a uma distância z acima do ponto central entre duas cargas iguais que estão separadas por uma distância d. Ou seja, essa é a configuração aqui de carga. Calcular o campo elétrico dessa configuração de carga aqui, nesse ponto P. Verifique se o resultado é coerente com o que se espera quando Z é muito maior que D. O item B é: repita a parte A, só que desta vez faça a carga do lado direito igual a menos Q, em vez de mais Q. Então, quais são os conceitos que vão ser utilizados nessa questão? Primeiro, a lei de Coulomb para o campo elétrico por uma carga pontual. Segundo, a gente também vai usar o princípio da superposição. A gente também vai usar a trigonometria básica. A gente também usa o conceito de vetores. E a gente vai utilizar também a expansão binominal dada por essa representação matemática aqui. Tá certo? Então, tá aqui a minha configuração de cargas, em que eu tenho duas cargas positivas separadas por uma distância d, e eu quero calcular o campo resultante nesse ponto P do espaço, a uma distância z do ponto médio entre essas cargas. Então, como é que eu faço? Primeiro eu vou representar o campo de uma carga pontual. Ele está em todas as dimensões. Aqui eu estou desenhando duas dimensões só, mas vocês podem pensar que é uma esfera desse tipo aqui, né? Tridimensional, no qual o campo aponta para fora porque a carga é positiva. Então, desenhando aqui só uma representação de uma componente do campo, mas na verdade ele é uma configuração tridimensional desse tipo. Esse daqui é o campo para essa carga Q e o campo para a carga Q também do outro lado. Vai ser a mesma coisa, só que agora alcançando o ponto P, que é esse daqui, vou colocar aqui. Esse aqui é o ponto P. Nessa direção e sentido. Então tá aqui. Então, representei dois campos elétricos, dois vetores de campo elétrico no ponto P. E agora eu quero calcular o campo resultante proveniente dessas duas cargas aqui, nesse ponto aqui. Então, primeira coisa, a lei de Coulomb diz para uma carga pontual que o campo elétrico fornecido por ela, em todo o espaço, é dado por 1 sobre 4πε0 r ao quadrado na direção r. Quem é r? R é a distância, é o vetor. Ele vai coincidir aqui, mas é esse vetor entre a carga e o ponto em que a gente quer calcular o campo. É o vetor separação. Vou colocar de outra cor aqui. Aqui. Esse daqui é o vetor separação. Então tá aqui meu vetor. Eu tenho um vetor similar desse lado aqui também. Ele tem a origem na carga e posição, sentido e direção aqui nesse ponto P, certo? Ele termina no ponto P. Então, esse é o campo de uma carga. No caso aqui, eu vou ter duas cargas, então eu vou utilizar o princípio da superposição, que nada mais é do que a soma dos campos provenientes dessas duas cargas. Então, o campo resultante no ponto P é dado pela soma dos campos das duas cargas. Esse aqui é o princípio da superposição, esse aqui é a lei de Coulomb para o campo elétrico. Então, eu vou representar também as componentes dos meus vetores campo elétrico nas dimensões
no caso aqui, Z, e na direção X, vou chamar essa direção de X, mas também tem a direção Y, certo? Só que eu não vou desenhar porque X e Z já vai ser suficiente para a gente resolver esse problema. Porque notem o seguinte, aqui eu tenho então a minha projeção em X desse vetor E. Da mesma forma eu vou ter desse lado aqui minha projeção EX do meu vetor E. E ambos terão a sua projeção aqui em Y, não. Perdão, em Z. Tá aqui. Essas são as componentes desses vetores aqui. No caso aqui tem dois componentes EZ. E também teria na direção Y, mas como a gente vai ver aqui, esses vetores eles têm essas projeções, eles têm sentidos contrários, então quando eu calcular o campo resultante no eixo X, eu vou ter X mais menos X. Isso aqui dá quanto? Dá zero. A mesma coisa vai acontecer se a gente projetar o vetor na direção do eixo Y. De modo que eu vou ter Y mais menos Y. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, eu só vou ter campo resultante na direção Z. Então, se eu calcular aqui o campo resultante na direção Z, eu vou ter EZ proveniente desse campo aqui e também vou ter outro EZ proveniente desse outro campo aqui. Então, são duas componentes, elas se somam, certo? Elas não são opostas como na direção X e Y. E aqui eu vou ter 2 EZ. Tá certo? Então, além disso, eu vou ter que, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui da geometria também é θ. Então, eu posso escrever que cosseno de θ é igual a EZ sobre E, que é o módulo do vetor E. E eu também posso escrever desse triângulo aqui que o cosseno de θ é Z sobre R. Além disso, ainda sobre esse triângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo, eu posso escrever que R é igual a Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é a raiz, certo? Isso aqui eu estou calculando por geometria mesmo, né? Então, eu posso usar essas informações aqui para reescrever meu campo EZ em termos do campo E. Então, usando essa expressão aqui, vou chamar de asterisco. Então, está aqui o asterisco. Eu posso reescrever o EZ como sendo E cosseno θ, certo? E além disso, eu tenho que o cosseno θ é Z sobre R, e eu já vou utilizar essa informação aqui, onde o R é Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Então, vou colocar aqui o segundo asterisco, que é o que eu estou usando agora, essa informação daqui, certo? De modo que eu vou poder escrever a minha componente Z do campo elétrico como sendo E Z sobre R, que vai ser Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é a raiz. Só que quem é o meu E? Meu E
é dado pela lei de Coulomb, que é essa daqui. Então, eu vou reescrever aqui 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R, que eu já vou escrever o R como sendo esse cara aqui, tá certo? Esse R que aparece aqui é esse vetor aqui, que eu escrevi. Ele é o mesmo desse aqui, que é o módulo, na verdade, desse vetor que aparece aqui, tá certo? Então, eu vou escrever aqui como sendo R quadrado, já vou escrever ele em forma de Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Isso daqui é ao quadrado, vezes o cosseno, que é Z sobre Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é em formato de raiz, tá certo? Vou colocar assim. Então, aqui não vai ter o quadrado, porque vai ser o quadrado da raiz quadrada. Então, eles cortam. Então, posso escrever simplesmente dessa forma, tá certo? Então, reescrevendo a componente do campo elétrico na direção Z, eu vou ter que Q vezes Z, 4π epsilon zero, Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Somando esse expoente que é 1 com esse daqui que é meio, eu vou ter 3 meios, certo? Então, essa é a componente do campo em Z. Isso significa, então, que o campo resultante em Z vai ser 2 vezes EZ, que vai ser 2QZ sobre 4π epsilon zero dividido por 4π epsilon zero vezes Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, 3 sobre 2. Então, como que fica o campo elétrico em direção e sentido? A gente vai ter que o campo elétrico resultante, ele é a soma de todas as dimensões. Então, tenho aqui a componente em x, que eu vou colocar x chapéu, mais a componente em y, colocar y chapéu, mais a componente em z, só que esses caras aqui, como a gente viu aqui em cima, é zero, tá certo? E a única contribuição para o campo vai ser no eixo Z, que é 2QZ 4π epsilon zero Z quadrado mais D sobre 2 ao quadrado, 3 sobre 2, na direção Z chapéu. Então, esse é o campo elétrico resultante proveniente de duas cargas de mesmo sinal, certo? Só vou ter um campo. O campo resultante, na verdade, ele vai ser somente na direção Z, nesse ponto P aqui, certo? Bom, essa é a primeira parte do item A. A segunda parte do item A, ele pede para analisar o resultado que a gente acabou de encontrar, nesse limite aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter o quê? O limite é Z muito maior que D. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma. D sobre Z é muito menor que 1, certo? Então, isso significa que essa distância aqui vai ser muito maior que a distância que separa as cargas. Então, matematicamente, eu posso analisar essa expressão daqui. Essa expressão daqui
utilizando a expansão binomial. Beleza? Então vou escrever aqui só essa expressão daqui. Por enquanto, depois a gente volta para essa expressão. Então, eu posso utilizar... Deixa eu escrever primeiro. Tá aqui. 3/2. Posso utilizar a expansão binomial. Mas antes eu preciso escrever essa expressão aqui de outra forma, que é a seguinte. Se eu colocar o z quadrado para fora e escrever isso daqui, 1 mais d quadrado sobre z quadrado sobre 4. Isso tudo aqui elevado a 3/2, eu não mudei nada, certo? Eu passei daqui para cá, só reescrevendo essa expressão aqui, mas eu não fiz nenhuma mudança na matemática do problema, tá certo? Então, isso daqui eu posso escrever de outra forma ainda, que vai ser z ao cubo 1 mais d quadrado sobre 4z quadrado, elevado a 3/2, certo? Então, agora eu posso utilizar a expansão binomial aqui, vou escrever aqui da seguinte forma, 1 mais t quadrado sobre 4z quadrado elevado a menos 3/2, de modo que eu vou cair nessa expressão aqui. Daí eu posso utilizar esse resultado aqui, tá certo? Então, utilizando a expansão binomial, eu vou ter que isso daqui é aproximadamente igual a... Eu esqueci do 1 sobre z ao cubo. 1 sobre z ao cubo, ele continua aqui, e o que muda é o que está em parênteses, que vai ser 1 menos, vou jogar isso aqui para baixo, com sinal negativo, 3/2 d quadrado sobre 4z quadrado. Certo? Então, multiplicando esse z para dentro, aqui a gente vai ter 1 sobre z ao cubo menos 3/2 d quadrado sobre 4z elevado a 5. Só que isso aqui é muito pequeno, então posso desprezar, de modo que eu vou ter que essa subtração aqui pode ser escrita como sendo aproximadamente igual a 1 sobre z ao cubo, simplesmente. Então, dessa expressão aqui tem umzinho, que é exatamente igual a essa, cujo resultado da expansão foi esse daqui, eu posso substituir, então, esse termo aqui por esse termo aqui. Então, reescrevendo o campo resultante, vai ser 2qz dividido por 4π epsilon 0 vou escrever tudo aqui antes de escrever o resultado final, para ficar mais fácil de ver, que é esse daqui que a gente tinha. Isso daqui é aproximadamente igual a 2q sobre 4π epsilon 0 z quadrado mais, simplesmente z quadrado, na direção z, certo? Eu substituir esse termo aqui por esse daqui. Então, o z ao cubo vai cortar com esse z aqui, então vai sobrar só z quadrado. E quem é esse campo aqui? Vou colocar aqui, essa é a aproximação z muito maior que d. E quem é esse campo? Esse campo é um campo elétrico de uma carga que se encontra
uma carga Q sobre 4π epsilon 0 z quadrado, uma carga que vale 2Q, por exemplo. Então, quando a gente está muito distante, essas duas cargas do exemplo daqui, do problema, ela vai parecer um campo elétrico na direção z como sendo, ou seja, esse z que é muito grande em relação a essa distância daqui, que separa as cargas, ela vai parecer, o campo elétrico no ponto P, no eixo z, vai parecer o campo de uma carga Q, que vale 2Qzinho, certo? E é o que a gente espera mesmo, né? Então, esse limite faz sentido. Beleza? Então, esse é o resultado do item A. O item B, eu já escrevi aqui, ele quer resolver o mesmo problema, só que agora substituindo a carga Q por uma carga negativa. Então, qual é o campo elétrico resultante no ponto P, se eu trocar a carga? Então, de novo, eu coloco aqui a minha representação do campo elétrico proveniente da carga Q. Vou colocar E+, e vou colocar também a representação do campo da carga menos Q. Só que nesse caso, ela contribui com o campo negativo, o campo de uma carga Q menos Q é para dentro, né? Então, ela é um campo dessa forma, que é diferente do campo de afastamento da carga positiva. Então, vou colocar essa daqui como sendo a contribuição do campo da carga negativa. Então, vou chamar de E-, certo? Bem, então nesse caso, eu vou ter que as componentes do campo elétrico vão se dar de forma diferente do problema anterior. Então, como é que vai ser nesse caso? Nesse caso, eu tenho aqui que as componentes na direção z vão ser essa daqui, é a componente na direção z do campo negativo, e essa daqui é a componente do campo positivo na direção z. E nos dois casos aqui a gente vai ter a componente do campo x, vou colocar aqui em cima, de mais e de menos. Então, os dois vão estar nessa direção aqui, a componente x do campo E+ e do campo E-. Isso significa que o campo resultante no ponto P, ele vai ser 2 vezes, exatamente igual ao anterior, só que agora ele aponta 2 vezes na direção EX. Tá certo? Mais ou menos, tá aqui. Então, eu posso repetir todo o processo de modo que eu vou ter aqui o ângulo entre esses vetores. Eu vou colocar esse aqui, vou chamar esse aqui de R, né, que é a distância entre a carga e o ponto em que eu quero calcular o campo, certo? Então, a gente vai fazer tudo a mesma coisa do anterior, só que vai mudar é que a componente do campo resultante agora é na direção x. Então, é interessante eu calcular agora o seno de θ. Então, vou colocar aqui. Seno de θ vai ser cateto oposto, que é a componente E mais menos em x dividido por E, que é o módulo do campo elétrico. Da mesma forma, se eu pegar o triângulo de baixo, eu vou ter que o seno de θ vai ser D sobre 2 dividido por R. De novo, o R pode ser escrito como seno z quadrado,
que é essa distância aqui, mais d sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2, tá certo? Então, o campo resultante nesse caso, o EX mais ou menos, ele vai ser dado como sendo que, eu posso extrair essa informação daqui, que tem um mais, que 4π epsilon 0 r quadrado, só que eu já vou colocar aqui a informação do r quadrado como sendo z quadrado mais d sobre 2 ao quadrado, simplesmente porque a raiz vai cortar, vezes o seno. Então, vezes o seno, ou seja, Q sobre 4π epsilon 0 z quadrado mais d sobre 2 ao quadrado. E não vai dar o espaço aqui, mas se eu substituir o seno, que é dado por isso daqui, aqui eu vou ganhar um d sobre 2 aqui e vou ganhar um r também. Então, 1 mais meio dá 3 sobre 2. Então, vou colocar já aqui simplesmente 3 sobre 2, tá certo? Então, essa é a componente x do campo elétrico da carga positiva e da carga negativa. São iguais, beleza? Então, quanto que vale o campo resultante? De novo, os campos no eixo, agora no eixo Z, eles vão se cancelar, porque se eu somar esses dois componentes no eixo Z, vai dar 0. A mesma coisa vai acontecer no eixo Y, só vai sobrar no campo, na direção X. Então, o campo resultante, nesse caso, vai ser 2 vezes E mais menos na componente X na direção X. Ou posso reescrever isso como sendo 2Q d sobre 2, 4π epsilon 0, z quadrado mais d sobre 2 ao quadrado elevado a 3 sobre 2, beleza? Na direção x chapéu, certo? O 2 ele entra aqui porque esse campo aqui é o campo de uma componente do E ou do Y, da carga positiva ou da carga negativa. Eles são iguais, posso escrever assim, EX menos é igual a EY mais, EX mais, tá certo? Então, isso daqui é o que eu escrevo como sendo E mais menos. Por isso que eu vou ganhar um 2 aqui, porque esse aqui é o campo de uma componente do vetor E, que é a contribuição de uma carga apenas. Então, de novo, para analisar o limite Z muito maior que D, ou que D sobre Z é muito menor que 1, a gente pode usar a aproximação binomial, em que a gente tem que 1 sobre z quadrado mais d sobre 2 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Isso daqui é aproximadamente igual a 1 sobre z ao cubo. Estou pegando esse resultado dessa expansão aqui que a gente fez aqui em cima, beleza? Então, substituindo essa expressão aqui, eu vou ter que o campo resultante no ponto P vai ser dado por 2QD sobre 2 dividido por 4π epsilon 0 vezes z ao cubo. Posso cortar esses dois daqui, isso aqui na direção x, de modo que eu tenho P dividido por 4π epsilon 0 z ao cubo, onde P é igual
AQ vezes D, que é o momento de dipolo. Isso daqui na direção X chapéu. Então, ao fazer a aproximação Z muito maior que D, a gente vai cair, nesse caso aqui, no campo de um dipolo elétrico, que é dado por essa expressão daqui, onde o momento dipolo é representado por Q vezes D. Então é isso, eu fico por aqui, até mais.